Oi, queridos! Sou a psicóloga Perla, bem-vindos ao canal Psique Entre Nós. Atendendo os pedidos de vocês, o vídeo de hoje será sobre o nosso querido Luffy, do anime e mangá One Piece. Obrigada a você que curte e compartilha os meus vídeos e já é inscrito no canal. E para você que ainda não está inscrito, aproveita e já se inscreve. Ajuda aí meu canal a crescer. Lembrando que eu sempre vou falar um pouco da história do personagem, destacando os pontos que eu considero importantes para a análise das características do comportamento. Luffy é um dos personagens mais misteriosos e ao mesmo tempo complexo, por isso não nos limitaremos a um único vídeo. Podem ter mais vídeos sobre análise de outros aspectos da história de vida dele. Vai depender de como vocês vão reagir a este vídeo e se vão querer mais. Aproveita e já deixa aí nos comentários dando sua sugestão. O recado tá dado, agora vamos para o vídeo. Luffy possui uma aparência despreocupada, é alegre, atencioso e altamente sociável. Sua infância foi marcada por um rigoroso treinamento por parte de seu avô Garp, herói da marinha. Filho do líder revolucionário Dragon, Luffy foi submetido a situações extremas de perigo e sobrevivência. Desde criança é fascinado pelo mundo dos piratas. Aos 7 anos conheceu o capitão pirata Shanks e se tornou sua inspiração. Sempre pedia para Shanks o levar em seu barco, mas era criança e não sabia nadar, então nunca podia ir. Um dia ele comeu a fruta da borracha e se tornou um homem borracha, mas também perdeu a habilidade de nadar. Ele passou por uma situação de bastante perigo, em que o monstro dos mares ia o atacar, quando Shanks chegou e defendeu. Nesse momento, ele chora muito de emoção e porque Shanks sacrificou-se por ele. Percebemos que isto foi um fato que influenciou todas as relações de Luffy. Ele sempre considerou primeiro a segurança dos outros e muitas vezes abriu mão de tudo para ajudar os amigos. Talvez essa experiência de vida tenha ficado enraizado nele. Nossa personalidade é formada a partir de nossas experiências de vida, além das questões hereditárias, é lógico. Então, mesmo que Luffy tenha passado por situações de uma criação rigorosa, voltada para o treinamento físico, o que deixou algumas lacunas no seu desenvolvimento, as relações que ele estabeleceu na vida fortaleceram a sua essência. Shanks decide ir embora da vila e entrega o seu chapéu para Luffy, pedindo-o para devolver quando ele tiver se tornado um grande pirata. Luffy chora muito de emoção, e esse é outro fato que incentivou Luffy em seguir obstinadamente seu objetivo. Seu avô Garp leva Luffy para ser criado por Dadan, bandida da montanha. Luffy continuou treinando até completar 18 anos, quando se tornou um pirata apto a se aventurar nos mares de One Piece. Luffy enfrenta as adversidades da vida sempre com um sorriso. A autoconfiança é uma característica marcante nele. O grande sonho e objetivo da vida é se tornar o rei dos piratas, e ele está sempre confiante de que conseguirá alcançar e se tornar o maior pirata de todos os mares. Luffy nunca duvida de que vencerá os inimigos, apesar de muitas vezes ser derrotado pelas pessoas, mas ainda assim insiste que pode vencer, mesmo que precise lutar repetidas vezes, caracterizando um destemor absoluto. Ele não se aterroriza com cenas cruéis e violentas. Quando envolve um amigo, parente ou qualquer outra pessoa que ele interprete que está havendo uma injustiça, faz e acontece para tentar defender e interromper o que esteja acontecendo. Ele não gosta de ver injustiças, sempre interfere, mesmo que não tenha a ver com o que está acontecendo. Mesmo não conhecendo as pessoas pelos locais por onde passa, ele intervém nos conflitos. Ele lutou a vida inteira, então é acostumado com conflitos e situações de perigo. Ele vai ao extremo em busca de seu sonho. Na maioria das vezes, demonstra um comportamento bobo e inocente, acreditando no que lhe dizem, ou sendo facilmente influenciado. Mas amadurece um pouco, entretanto, sua ingenuidade, persistência e ousadia o acompanham no decorrer de todo o anime. O engraçado é que quando ele não entende ou compreende as coisas ou os fatos ao seu redor, ele chama de coisa misteriosa.
Ele vê o mundo de forma simples e direta. Nas batalhas, Luffy mostra sinais de inteligência, altas habilidades e técnicas inovadoras. Ele se adapta a situações facilmente e demonstra segurança nas atitudes. Destaca-se em Luffy um tipo de inteligência interpessoal, que é a capacidade de perceber e fazer distinções de humor, intenções, motivações, preocupação com os sentimentos das outras pessoas. Uma das principais características dele é a facilidade em fazer amizades e ganhar aliados. Está disposto a colocar sua saúde e segurança em risco para proteger as pessoas queridas. Ele também demonstra o desejo de impressionar os amigos. Luffy apresenta grande dependência dos amigos e podemos ver isso ao longo da série, muitas vezes até apresentando traços de personalidade dependente. Às vezes ele não acredita que pode cuidar de si mesmo e utiliza de submissão aos amigos para receber cuidado. Percebemos que ele apresenta uma ansiedade extrema quando se trata de cuidar de si mesmo, como na fala dele: "Tenho certeza que não vou sobreviver se ninguém for me ajudar." Fatores culturais, experiências negativas na infância e traços familiares, como rigidez ou insegurança, podem ter contribuído para esses sentimentos dependentes. Oda, o escritor de One Piece, quebra os padrões quanto à visão que temos de piratas, que na maioria das vezes são vistos como comportamentos relacionados ao transtorno de personalidade antissocial, como infringir as leis, mentir, roubar, brigar, não sentir remorso. Pirata em One Piece significa viver livremente, e a marinha, a ordem social. Podemos aqui fazer um paralelo com o nosso aparelho psíquico, comparando com as forças do ego, em que Freud desenvolveu o modelo estrutural da personalidade, id, ego e superego. O id se define como a expressão de nossos impulsos e desejos mais íntimos. É o aspecto da personalidade associado aos instintos. Logo, podemos associar o ser livre dos piratas de One Piece a serem regidos pelas forças do id. Já o superego é onde o id encontra o seu oposto, no que diz respeito aos valores morais. É dever do superego trabalhar para que a perfeição seja atingida, através do que é correto perante a sociedade. É o conjunto de valores morais e crenças com as quais projetamos a melhor versão de nós mesmos. Então, a marinha assume o papel do superego. O que diferencia Luffy e até o torna um pirata de bom coração são as características bem peculiares, como o bom humor, sempre presente nas suas ações. Ele possui uma bondade imensa, muitas vezes deixa seu objetivo de se tornar o rei dos piratas de lado para ajudar quem precisa. Tem um coração justo e respeita a diferença entre certo e errado. Então, uma característica marcante é a determinação. Ele está sempre em busca dos seus desejos, custe o que custar. Isso é o que prende a nossa atenção no anime. Muitas vezes demonstra comportamento impulsivo. Assim, o comportamento de Luffy nos direciona a traços de transtorno impulsivo, que é a desinibição comportamental. Há um desarranjo entre o pensar e o agir. Muitas vezes ele é guiado pela própria intuição em oposição ao pensamento racional. Podemos relembrar algumas cenas em que ele diz que não gosta de pensar muito. Existem algumas formas de comportamentos de impulsividade que Luffy se encaixa. Urgência negativa, este tipo de impulsividade aparece nas pessoas que agem impulsivamente a partir de um afeto negativo, como a tristeza ou a raiva. E temos a urgência positiva, que é igual ao anterior, mas a motivação é um afeto positivo, como ter determinado comportamento porque está alegre ou apaixonado. Falta de premeditação, a pessoa não pensa nas consequências do seu ato. Busca de sensações, a pessoa quer sempre mais, quando está entediada com seu cotidiano e busca novas aventuras. O último é o principal ponto de Luffy, a busca de aventuras. Ele tem um desejo incontrolável por aventuras e essa sede extrema de aventura faz com que ele ria da cara do perigo. Quase sempre, muitas vezes, é considerado insano por seus pares. No caso de Luffy, na maioria das vezes, o comportamento impulsivo não causa grandes prejuízos, pois é esse instinto que o alerta das situações de perigo e o coloca em constante atenção para agir. E essas atitudes dele que contribuíram para salvar muitas vidas.
O autoconhecimento é a melhor forma de controlar os comportamentos impulsivos. Quanto mais você se conhece e consegue identificar seus impulsos, passa a pensar melhor antes de agir e até diminuir os riscos diante de uma situação não esperada. Com a psicoterapia é mais fácil seguir o caminho do enfrentamento e controle do comportamento impulsivo. Luffy não leva as situações muito a sério. Como capitão, não é autoritário e deixa sua tripulação livre, sem impor limites, confiando cegamente neles. Ele gosta de se divertir e relaxar. Ele faz tudo pelos seus companheiros. A amizade é sempre muito destacada. Todos os Chapéu de Palha têm seus próprios sonhos. Aprendemos com Luffy a sermos mais otimistas diante das situações adversas e viver um dia de cada vez, sem preocupações com o futuro. Ele é engraçado e brincalhão, possui uma mente simples. Luffy sempre demonstra suas emoções. É comum derramar muitas lágrimas no decorrer dos episódios, tanto de tristeza quanto de alegria, o que o torna um personagem carismático e querido. E você, o que aprendeu com Luffy? Deixa aí nos comentários. Eu quero agradecer a contribuição deste roteiro pelo colega André Gussi do canal Entreter e Conhecer, que está aqui no card e também na descrição. É um super especialista de One Piece e vocês podem ir lá no canal dele e conferir os vídeos que ele tem. Também quero agradecer ao Emerson Santos, que é o nosso apoiador. Muito obrigada! Então, para você que chegou aqui, muito obrigada por assistir esse vídeo. Lembra de se inscrever no canal e dê sua sugestão do que você quer ver aqui no próximo vídeo. Até o próximo vídeo!